Ave Maria, mais um programa, você, Nossa Senhora e eu. E nós vamos iniciar nosso programa pedindo a Deus toda luz, toda paz, a força de Deus sobre nós. Coloca a mão no coração e vai logo pedindo: Senhor Jesus, me ilumina, me preenche todo o amor. Senhor Jesus, me cura. Abre meu coração para que eu possa receber todas as virtudes de Nossa Senhora, principalmente fé, caridade e esperança, que são as virtudes dela. Senhor Jesus, me ajuda a entender qual a importância dessas virtudes teologais de Nossa Senhora na minha vida, que eu possa ser um instrumento de tuas mãos. Pai misericordioso, caminha na minha vida, caminha na minha família, vai até a minha casa. Eu abro agora as portas da minha casa, as portas da minha vida, para que tu possas desenvolver o que quiseres como projeto de vida para mim, de vida eterna. Quero permanecer no teu coração, quero permanecer contigo, quero estar contigo a cada dia um pouco mais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora agora. Vamos pedir para ela rogar por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E vamos pedir de novo a força de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate, sede nosso refúgio contra os embustes e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E neste nosso programa de hoje, bom dia para você. Que você esteja bem com a sua família, feliz, não é? No nosso programa de hoje nós vamos falar sobre a morte, não é? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Não venceu Jesus. Jesus venceu a morte. Então, o que é a morte para nós? No capítulo de primeira carta de João, em João, o Evangelho de São João, do capítulo 5 até o 8º, nos fala sobre a primeira morte e a segunda morte. Qual é para nós a primeira morte? E qual é a segunda morte? Nós temos várias mortes na nossa vida. Existe a morte do corpo, que é a primeira morte. O corpo morre, o homem foi feito para viver até 120 anos. Não foi o acordo que Deus fez na época de Noé, quando houve o dilúvio, e Noé foi, dançou e pediu e falou com nosso Senhor, clamou para que ele não matasse a todos, porque Deus tinha desistido do homem. Mas aí, quando viu Moisés, lembrou do amor que ele tinha por nós. E neste relacionamento com Moisés, não, gente, Noé, neste relacionamento com Noé, ele ficou assim emocionado. Deus ficou tocado pela presença do homem, Noé, ali rezando, louvando, mesmo ameaçado de morte. Ele suplicou através do louvor e fez surgir um arco-íris. É a aliança com Noé. Eu vou fazer uma aliança
Eu não vou destruir o homem, ele vai se destruir por si mesmo. Foram as palavras de Deus. E o homem não pode durar para sempre. Ele tem um tempo de vida aqui na terra, né? E aí Deus falou, ele só vai durar até 120 anos. Nosso corpo tem um tempo de vida. E cada um tem um tempo que Deus determinou separadamente. Ninguém... A primeira morte, que é o do corpo, a carne da gente, não pode viver eternamente, né? Cada um tem o seu jeito de viver. Uns têm uma alimentação boa, outros não têm. Alguns não se alimentam bem, mas têm uma imunidade muito boa e conseguem suportar durante muitos anos e vão até ficar velhinhos. Olha, eu conheci tio Odilon, a esposa de tia Heloísa. Meu tio amava muito. Minha mãe era muito amiga e meu pai de tia Odilon e tia Heloísa. A tia Heloísa e minha mãe tinham uma amizade, não eram nada uma com a outra. Não eram família. Mas a amizade das duas era tão grande, que tornou-se uma amizade de família. Então eu chamo tia Heloísa de minha tia. Para mim, ela é mais tia do que todas as tias que eu tive. Quando nós estávamos de férias, minha mãe ficava instalada na casa de tia Heloísa, aqui em Fortaleza. Nós víamos de Quixadá, passar alguns dias aqui em Fortaleza e ficávamos na casa de tia Heloísa. Era onde eu brincava com o Jânio, com meus primos, ali no quintal. Pegávamos as folhas das árvores e transformávamos em dinheiro para brincar. Éramos crianças, nem pensávamos em morte, pensávamos em vida. E tinha meu tio Odilon, que fumava, tomava uma cervejinha. Ele não tinha muito cuidado com a sua saúde, não. Gente, tio Odilon durou muitos anos, morreu com mais de 90 anos. Salvo engano, eu acho que 95 anos, eu não posso precisar exatamente a idade que ele faleceu. Mas ele morreu bem velhinho, e olha, bem velhinho, com mais de 84 anos, tio Odilon saía andando de casa e ia até a padaria comprar pão e voltava. E era independente, tio Odilon, até velhinho, até morrer. E a gente ficava impressionado como é que uma pessoa que fumava tanto e às vezes bebia sua cervejinha diariamente e não se alimentava como deveriam as nutricionistas, né? As nossas nutricionistas nos recomendam, né? Minha filha, Lucília Vanessa, que é nutricionista, Ângela, uma filha espiritual que eu amo muito, e tantas outras que me acompanham aqui no Carisma INSA, né? Nos recomendam tanto nos alimentarmos bem. E ele não fazia nada disso. Ele não fazia nada disso. Nós ficávamos impressionados. Como é que pode? Ele aguentava mesmo. Eu tinha um paciente que era bem velhinho e eu fui para fazer fisioterapia nele e já muito doente. Sabe o que é que fez com que ele ficasse em casa, acamado, sem conseguir andar, nem se movimentar, nem nada? Foi exatamente uma queda na frente da banca de revista. Existe uma pracinha na 13 de maio que tem uma banca de revista. E lá naquela banca de revista vendia cigarro e jornal. Esse meu paciente todo dia ia lá para comprar cigarro, para comprar jornal. Ele gostava disso. Um dia ele caiu, perdeu o equilíbrio e fraturou a perna. E por causa dessa fratura, ele começou a sofrer sem conseguir mais andar. Com a fisioterapia, ele voltou a andar. Eu fiz todos os atendimentos e ele voltou a andar. Mas como é que se explica uma pessoa de mais de 89 anos voltar a andar, fumante, inveterado, não conseguia parar de fumar, não se alimentava bem e foi até quase 95 anos? Como é que se explica isso? Entendeu? Então, assim, algumas pessoas morrem bem novinhas, que tem só aquele tempo de vida. Por exemplo, eu conheci uma menina que eu acredito que ela intercede por mim até hoje, né? Até hoje ela intercede por mim. Por exemplo, eu conheci uma menina que até hoje ela intercede por mim.
O nome dela é Sofia. Eu amo Sofia, porque eu rezo muito com ela. Sofia, quando morreu, fez a sua Páscoa, né? Sofia estava com 5 anos, 5 aninhos. Foi para o hospital inocente, livre de pecados, assim, pecados cometidos por maldade. Era uma menina maravilhosa, né? Tinha o amor de sua mãe. Foi para fazer uma cirurgia de coração e de lá não saiu mais, né? Foi para fazer essa cirurgia de coração e de lá não saiu mais. Sofia durou só 5 anos de vida, mas foi o tempo suficiente para trazer amor, para trazer experiência de vida para sua mãe, de ser mãe. O tempo de vida que a gente vive aqui nessa terra corporalmente é o tempo que Deus nos dá. Não existe essa história de, eu vou chorar porque, ele não devia ter morrido, era para ter ficado aqui mais tempo, era para ter continuado com a gente. Eu não aceito isso, gente. A morte de alguém não pode ser uma coisa decidida por nós. Não pode ser uma coisa discernida por nós. A morte de alguém tem que ser acolhida com a vocação da gente. Papa Francisco diz que o chamado de Deus para a nossa vocação não é que a gente escolhe, não é escolhida, é acolhida. A morte acontece e ninguém nessa vida sabe precisar quando vai morrer. É uma incógnita. Está nas mãos de Deus. Só Deus sabe quando é que nós vamos morrer. O que nós temos é que nos prepararmos para este grande momento, esta passagem, esta Páscoa. Por que chamamos de Páscoa? Porque a Páscoa é exatamente a ida para a glória de Deus. Jesus, ele fez a sua Páscoa e depois ressuscitou por nós, enviando o seu Santo Espírito. E qual é o valor da carne, né? Qual é a importância da carne em tudo isso? Se nós olharmos no Catecismo da Igreja, né? Aqui, ó, vou mostrar para você. Compêndio do Catecismo da Igreja. Eu gosto de mostrar para você comprar, você adquirir, para você ler. Olha, quem quer ter paz tem que procurar experimentar as coisas, vivenciá-las e entendê-las. E você só pode entender se você for instruído adequadamente. Tá certo? Então, eu quero entender daquilo que eu amo. E o que é que eu amo? Eu amo as coisas de Deus. Então, ó, ele foi escrito por foi Bento XVI, né? Bento XVI. Bento XVI nos trouxe essa maravilha do Catecismo da Igreja, né? E o compêndio do Catecismo da Igreja, ele nos traz os questionamentos. E nele você pode encontrar qual a importância da carne. O termo carne designa o homem na sua condição de debilidade de corpo humano. Ele é mortal. Ele tem uma carne. Entende? Ele tem uma carne. Ele é mortal. O termo carne significa debilidade humana. O homem é mortal. Então, a carne é o eixo da salvação, como Tertuliano dizia. E nós cremos em Deus, que é o Criador da carne. Cremos no Verbo que se fez carne, no seio da Virgem Maria. Então, a importância da carne é que nós cremos na ressurreição da carne, é o acabamento da criação primorosa e da redenção da carne.
Quando nós ressuscitarmos no último dia, não vamos ressuscitar só a alma, mas o corpo e a alma. Seremos um só. Se você observar na Santa Missa, o padre, ele parte um pedacinho da Eucaristia e coloca dentro do sangue de Cristo. É a carne de Cristo e coloca dentro do sangue de Cristo. Ali significa que nós vamos comungar Jesus ressuscitado. É o corpo e sangue de Cristo ali num só, naquela âmbula, tá certo? Naquele cálice, naquele cálice. Também na âmbula. Porque qualquer pedacinho da Eucaristia é o próprio Cristo em seu corpo e sangue. Mas o padre faz isso, retira um pedaço da Eucaristia e coloca dentro do cálice para significar que nós vamos comungar Jesus ressuscitado. Então aí a importância da carne. Nós fomos criados por Deus para viver a vida aqui na terra e depois vivenciarmos a vida no céu. Ninguém vive nessa terra para viver no inferno, não é? Ninguém vive nessa terra para viver uma vida infernal. A gente vive a vida aqui na terra. Mais uma vez eu vou citar o Padre Nelson. Padre Nelson, ele disse assim para mim, que eu estou aqui sobre a sombra do Espírito Santo e aos cuidados das mãos de Maria, de Jesus, não é? De Jesus e Maria, esperando entrar no céu, ansioso pelo céu. Olha que Padre Santo, ele não tem medo da morte. E ele está com Covid, ele estava com Covid, né? E na hora que ele deu esse testemunho, ele estava com Covid. E ele disse, eu estou esperando para entrar no céu, eu quero ir para o céu, eu estou ansioso. Olha que maravilha. Quem tem essa ansiedade de encontrar o céu é carmelita, tem espírito carmelita. Todo carmelita, ele anseia entrar no céu. Santa Teresinha ficava ali enquanto o pai pescava, porque ela não era muito fã de pescaria, porque não conseguia muito. Então ela ficava olhando aquela paisagem e dizia, estou pensando em Deus, na eternidade, estou pensando. E era a maior oração que ela fazia. E Santa Teresinha constantemente ficava imaginando como seria o céu e como ela tinha vontade de ir para o céu. Quando sua mãe era viva, ela olhou para sua mãe e dizia, eu quero, minha mãe, que tu morra logo. Por que ela dizia? Era uma coisa assim estranha, uma criança dizer uma coisa dessa. Mas Santa Teresinha se referia à glória de Deus, como ela iria viver no céu. Ela queria que a mãe vivesse no céu, né? Então, o que é a morte, a segunda morte? A segunda morte para nós é quando nosso corpo e nossa alma não tem mais jeito. Nós vamos para o inferno, né? E o que é que o Catecismo da Igreja fala sobre o inferno, né? O que é que ele nos diz sobre o inferno? O inferno é a falta de Deus, é a distância de Deus, longe totalmente de Deus. Os infernos, não podemos confundir os infernos com o purgatório, tá? Tem gente que às vezes confunde. Mas o inferno é a consistência da condenação eterna daqueles que por livre escolha morrem sem a justificação divina aqui na terra, sem serem justificados e em pecado mortal. Ou seja, são pessoas que viviam no pecado mortal, nunca se arrependeram, porque o arrependimento é a presença de Deus, e nunca confessaram e nunca indulgenciaram, e não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então são pessoas que realmente vão ser réprobos, vão para o inferno. A pena principal do inferno que é a eterna separação de Deus. Meu Deus do céu, se com Deus já é difícil, imagine longe dele, sem ele. Eu não consigo me imaginar viver um segundo longe de Deus. Eu não consigo. É muito difícil você vencer uma situação sem Deus, né? Então, o inferno é isto, mas
nós temos também o purgatório. Ninguém vai direto para o inferno. Eu conheço irmão Francisco, fundador da Obra do Coração, a quem eu tenho bastante respeito e amo muito. Ele disse assim para mim: serva, por que a gente tem que passar pelo purgatório? Eu não quero, não. Eu quero ir direto para o céu. Olha só, eu quero ir direto para o céu. Então, o que nós podemos fazer? Eu sei que eu vou para o purgatório. Eu digo para vocês isso. Mas eu acredito, como o irmão Francisco, que se eu fizer minha parte aqui na terra, com Jesus, eu vou conseguir. Eu vou ficar livre. Levar a palavra de Deus, olhe, levar a palavra de Deus às pessoas que eu amo, não é? Para você ser justificado aqui na terra, para você alcançar a glória de Deus e talvez até nem passar pelo purgatório, como o irmão Francisco falou para mim, eu acredito que você tem que fazer algumas coisas, mas principalmente perdoar, amar, indulgenciar. A igreja é um tesouro cheio de indulgências. Quantas coisas tem na nossa igreja que nos trazem indulgência plenária e indulgência parcial. Não perca tempo, eu não perco tempo não. Eu já recebi várias indulgências plenárias, viu? Plenárias, rezando as orações necessárias e indo até o lugar onde eu precisava chegar. Por exemplo, eu recebi indulgência plenária na Jornada Mundial da Juventude, quando eu estive com o Papa, né? E eu também recebi indulgência plenária quando viajei para Jerusalém e rezei lá no santuário pelo Papa. As orações a gente tem que rezar pela igreja, pelo Papa. Quando a gente visita o cemitério, na época que a gente tem que visitar, né, em novembro, tem o Dia dos Santos e o Dia dos Mortos, que a gente tem que ir lá. O Papa nos deu uma semana para a gente visitar o cemitério. Agora, com a questão do Covid, a gente rezando em casa já recebe essa indulgência. Porque não podemos ir nos cemitérios por causa da situação que está acontecendo de calamidade pela pandemia, né? Mas enfim, existem várias maneiras de você conseguir receber a salvação imediata e ir para o céu, sem passar pelo purgatório ou demorando só segundos ou minutos ali naquele lugar de sofrimento e purificação, né? Então aqui eu me lembro, né? Existem maneiras de você alcançar a indulgência plenária. Eu acredito que, analisando os 7 pontos que Papa Francisco, ele criou um organismo do Vaticano chamado Charis. E esse organismo do Vaticano, ele quer transformar a renovação carismática numa corrente de graça. Já transformou, é uma corrente de graças. E é algo que converte as pessoas, não é? Quem recebe o Espírito Santo com certeza fica purificado. Olha como Nossa Senhora aconteceu com ela, né? E olha a transformação dos discípulos em apóstolos. Então, quais são esses 7 pontos? Aí, quais são? Você pode vivenciar esses 7 pontos e alcançar essa ida ao céu. Olha só, a vivência do Evangelho. Vivenciar o Evangelho a cada dia. Fazer com que o Evangelho seja presente na sua vida, né? Transformar as palavras em vida. Compartilhar com todas as pessoas da igreja a graça do batismo do Espírito Santo. Ó, eu estou compartilhando com você agora. Se eu fui batizada no Espírito Santo, e se eu sou cheia do Espírito Santo, dá de graça o que recebeste de graça. Então, estou lhe repassando agora todo este conhecimento que o Espírito Santo me deu, para que você possa também vivenciar essa vida em Deus. E o batismo do Espírito Santo não precisa você ficar perdendo tempo com grandes coisas, não. Basta você rezar. Eu vi uma vez o testemunho do Moisés dizendo para a gente assim, que ele não entendia o que era o batismo do Espírito Santo. E
não entendia e via o amigo lá rezando e tudo, aí eu queria receber esse Espírito Santo. Aí o amigo dele disse, eu vou resumir com as minhas palavras, tá? O testemunho dele, que eu entendi. O amigo pegou, pois venha cá, ele perguntando ao amigo como era, o amigo disse, você quer receber? Quero, então peraí, venha cá. O amigo dele fez uma oração nele de 15 minutos ali, impõe as mãos, fez uma oração, pediu o Espírito Santo sobre ele, pronto. Moisés ficou cheio do Espírito Santo. Depois disso, quando o Papa veio ao encontro de Moisés, Moisés entregou a ele, todos entregaram diversos presentes, muitas coisas caras, pela visita do Papa, mas Moisés entrou e entregou uma única coisa para ele, a vida. Disse ao Papa que iria entregar a sua vida, a sua juventude, os jovens do mundo inteiro. Já pensou o que o Espírito Santo fez com Moisés e que tamanho é o Shalom hoje em dia? Que obra santa de Deus, que respeito muito, que muito tem nos ajudado à santificação e ao seguimento de Jesus. Outro exemplo que eu posso lhe dar também do Espírito Santo é Santa Teresinha. Santa Teresinha foi batizada, fez a primeira comunhão, aí depois disse assim, bem, eu recebi o Espírito Santo, eu estou cheia do Espírito Santo. Não mudou nada, não senti nada, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está em mim, que eu estou cheia de Deus. Então, o outro ponto muito importante destes 7 pontos que nós recebemos do Charis é evangelizar usando a palavra de Deus para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. E nós fazemos muito isso, sabe quando? No Carisma INSA, durante o cerco de Jericó. Durante o cerco de Jericó, quando nós vamos derrubar as muralhas, nós fazemos aquela caminhada, aquela procissão com o Santíssimo, e num determinado momento todo mundo grita num clamor bem forte para Nosso Senhor, pedindo o poder de Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador. Outro momento também que você pode receber indulgência e vivenciar a glória de Deus é ser um povo de oração e louvor. Santo Agostinho diz que quem canta reza 2 vezes. E que oração poderosa quando a gente canta. Eu gosto muito de cantar. Todas as minhas orações se transformam em música. Meu Deus do céu, eu não consigo nem rezar a Estrela do Mar. Não é uma oração a Estrela do Mar? Então, toda vida que eu vou rezar a oração da Estrela do Mar, eu canto. Eu fiz até uma melodia para ela. Vou cantar aqui só o iniciozinho. Ave estrela do mar, alma mãe de Deus, virgem para sempre, porta ditosa dos céus, de Gabriel arcanjo, aquele ave tomando, concede ao mundo a paz, de Eva o nome trocando, ao céu dissolve as algemas, aos cegos concede a luz, repele tu os males, alcança o que o céu conduz. Sê mãe as nossas preces, por ti subam aos céus, ao que por nós nascido, quis ser o filho teu. Virgem entre todas singular, suave mais que os outros, as nossas culpas dissolve, fazendo-nos mansos e puros. E aí vai, senão eu vou cantar toda. Será que essa canção que eu fiz agora, cantando com todo carinho, com toda a fé, com toda a alegria, este louvor a Deus não vai me levar à vida eterna? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque na hora que eu cantei, meu coração estava livre de todas as coisas mundanas, pois eu só pensava em Deus. Um outro ponto importante é estar próximo dos pobres e necessitados. Você não pode galgar uma vida em Deus se você não tiver caridade. A caridade, ela é o essencial para vivenciar o amor de Deus. Se você olhar Coríntios 13,
né? Primeira carta de Coríntios 13, você pode transformar a palavra caridade em amor. Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes eu modifico, para entender melhor, eu modifico a palavra verdade em vontade. Então, a verdade de Deus é a vontade de Deus na nossa vida. Do mesmo jeito, a palavra caridade, eu às vezes transformo a palavra caridade em amor. A caridade é o amor de Deus para com o próximo. Outro ponto muito importante é dar um testemunho de ecumenismo espiritual, buscando trabalhar pela unidade da igreja. Vocês sabiam que Paulo estava decepcionado com alguns membros da igreja naquela época? Saiu, se apartou deles e disse: pois eu vou morar na casa de um pagão. E foi. E lá, morando na casa do pagão, ele converteu não só aquele pagão, mas a família inteira. Então ele caminhou em unidade com a igreja, embora longe da igreja. Ele trouxe aqueles que estavam longe para a fé em Deus. Outro exemplo que eu posso lhe dar é Santa Teresinha. Santa Teresinha de Calcutá, tratando aquele indiano com as feridas, ele todo ferido, que ela não queria saber se ele era de outra religião, de outro culto, ou se não acreditava em Deus. O que ela queria era cuidar, o que ela via naquelas pessoas doentes, Jesus. E tratando aquela ferida daquele indiano, o indiano olhou para ela e disse assim: por que você faz isso? Por que você cuida de mim? Santa Teresa de Calcutá disse assim para ele: porque o meu Senhor mandou que eu fizesse. Então, eu cuido de você. Ela poderia ter dito muitas coisas, mas ela quis dizer que estava obedecendo a Deus, para que ele entendesse o quanto Deus o ama. E aquele homem olhou para ela e disse assim: eu gosto do seu Deus. Eu gosto do seu Deus. Ali ela fez uma conversão. Aquela pessoa que vivia adorando deuses falsos, ele passou a conviver com a fé cristã, por causa do testemunho de Santa Teresa de Calcutá. Outro exemplo, outro dos 7 pontos, nós temos mais um, que é o último: promover uma unidade dentro da própria renovação carismática. Eu vou transformar essa palavra renovação carismática, pedindo permissão aí para os chares e as pessoas que vão à frente dos chares e a renovação carismática, e promover a unidade aonde você estiver vivendo a sua fé. Se for na renovação carismática, promover a unidade na renovação carismática. Se for no Carmelo, promover a unidade no Carmelo. Se for no Carisma INSA, promover a unidade no Carisma INSA. Porque o nosso Carisma INSA, ele tem a grande responsabilidade, a grande missão de consagrar todos a Nossa Senhora para servir e amar a Jesus. É a nossa missão. Aqui na terra nós nascemos para isso. Então nós fazemos de tudo para consagrar essas pessoas a Nossa Senhora, né? Então assim, eu vou só pincelar para você o que é o purgatório. Porque muita gente confunde, né? Inferno com purgatório, mansão dos mortos com purgatório. O purgatório é o estado dos que morrem na amizade com Deus. É o purgatório. É aqueles que morrem na amizade com Deus, mas, embora seguros de sua salvação eterna, precisam ainda de purificação para entrar na alegria de Deus. O purgatório é um lugar para aqueles que, por exemplo, Nossa Senhora promete que quem for consagrado a ela não vai para o inferno, embora que vá para o purgatório. Por que que Nossa Senhora nos pede para consagrar as pessoas a ela? Para servir e amar a Jesus? Porque embora essas pessoas, depois de consagradas, cometam algum erro, pecado, elas não vão mais para o inferno, porque elas já aceitaram a fé em Jesus Cristo. Todo aquele que crê será salvo, está em João.
todo aquele que crê será salvo. Então, embora que eles errem, eles pequem e façam tudo errado, não vão para o inferno, vão passar pelo purgatório. O purgatório é esse lugar onde existem pessoas que viveram aqui na terra e fizeram tantas coisas boas e foram pessoas tão boas e ajudaram tanto ao pobre, mas por uma outra falha tem que passar um tempo lá em purificação para alcançar a glória de Deus. É um lugar de purificação da alma. As almas que estão no purgatório, elas não podem rezar por elas mesmas. Elas precisam que nós façamos sacrifícios, sufrágios, tudo por elas, né? Que no Catecismo da Igreja diz assim: como ajudar a alma do purgatório, né? Como é que a gente pode ajudar a alma do purgatório? Vou ler aqui para vocês. Em virtude da comunhão dos santos, os fiéis, peregrinos aqui na terra, aqueles que vivem aqui, têm que rezar por aqueles que morrem em pecado mortal e não foi indulgenciado, né? Então, como ajudar a purificação das almas do purgatório? Na terra, nós podemos ajudar essas almas do purgatório em oferecendo nossas orações de sufrágio, oferecendo o sacrifício eucarístico, santas missas que você vai, presencia e reza por alguém, já é um meio de livrar uma alma do purgatório. Também as esmolas que você dá por alguém que já morreu, tá? As indulgências, por exemplo, o ofício da Imaculada Conceição nos dá indulgência. Então, você rezando o ofício por uma alma do purgatório, você está livrando essa alma do purgatório das penas do purgatório. Talvez até ela suba logo ao céu. Às vezes até um Pai Nosso e uma Ave Maria. Olha, um seminarista apareceu para São Padre Pio. São Padre Pio, os santos. Eles têm esse dom de Deus de visualizar as almas do purgatório. Tem vários santos. Santa Romana, Santa de Jesus Misericordioso, né? Que viu Jesus Misericordioso. Santa Faustina, São Padre Pio, todos viam as almas do purgatório. E até Santa Teresinha do Menino Jesus. E São Padre Pio estava rezando, onde ele todos os dias ia rezar. Ele disse: olha, se quiser me encontrar, de 9 às 12 eu estou ali sentado, rezando o rosário e tudo mais. Ele dizia até os horários que ele rezava. E São Padre Pio estava rezando quando apareceu um seminarista todo maltrapilho, sujo, todo sofrido, e disse assim: eu preciso de tua oração. Se rezares por mim, eu vou sair desse sofrimento. Ele estava no purgatório. E o Padre Pio: e o que eu posso fazer? Reza pelo menos uma Ave Maria e um Pai Nosso, que eu vou me libertar desse sofrimento. E Padre Pio rezou Ave Maria e Pai Nosso. Outro dia, Padre Pio rezando ali na igreja, ele apareceu novamente para Padre Pio e disse: olha, eu vim só agradecer. Por causa da sua oração, eu estou livre. Reza só um pouco mais e eu estou livre. Eu agora vou para a glória de Deus. E ficou livre. Então, às vezes, uma pequena oração feita com fé, a gente consegue livrar essas almas do purgatório. E uma última coisa, as obras de penitência, né? O que é ajoelhar-se? É um ato de piedade. Então, você pode rezar algumas orações de joelhos, como penitência, né? Fazer uma penitência por aquela pessoa que morreu. Aí é com você o que você pode fazer. Agora, não inventa coisa que vai prejudicar a tua saúde, que vai te fazer mal, entendeu? Faz aquilo com discernimento, de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que você pode fazer. Nossa Senhora sempre nos diz no Carisma INSA que a gente tem que fazer as coisas com o que nós temos nas mãos. Não adianta a gente inventar 1000 coisas que não tem nada na mão para fazer. O que eu tenho na mão? É isso? Então vou fazer isso. Entendeu? Bom, eu também vou falar do último termo de morte. O que é morte para alguns?
Tem pessoas que nós conhecemos aqui na Terra que vivem como zumbis, andando, estão vivos, mas não têm a vida. São pessoas que não valorizam a vida que têm, estão vivendo completamente apartados de Deus. Essas pessoas, se morrerem, não sei para onde vão, porque eu não vou condenar ninguém. A misericórdia de Deus é muito divina. E Deus é muito misericordioso. Sabe-se lá, se na hora de uma morte, por exemplo, de um suicídio, de alguém que desistiu da própria vida, que vai morrer, e na hora da morte tem alguns segundos de tempo, e naqueles segundos aquela pessoa se arrepende de tudo que fez, se arrepende do suicídio e Jesus perdoa. Há quem diga que a pessoa que se suicida caindo de um prédio, durante a queda, aquela pessoa pode se arrepender e Jesus pode levá-la para o céu. Então não podemos julgar, mas existem pessoas que moram aqui nessa vida temporária, nesta terra, que estão vivos, mas são zumbis. Se alimentam das coisas da carne, das coisas da vida da carne, do mundo. Só pensam em alimentar a própria carne, não entendem a graça de Deus, não querem saber de Jesus, tampouco querem viver a vida eterna e acham que o céu é ter dinheiro e viver bem. Estas pessoas já morreram, estão mortas. Às vezes você reclama que quando você começa a vivenciar a vida em Deus, que você começa a obedecer, que você começa a rezar, que você faz parte de alguma comunidade, aí vem aquele monte de sofrimento, tribulação pesada. Quantas coisas já me aconteceram para eu desistir mesmo dessa missão, de consagrar todos a Nossa Senhora. Mas aí o sofrimento e a dor vêm e eu começo a sentir essa dor porque eu já tenho vida. E só pode sentir a dor quem está morto não sente dor, o esqueleto não sente dor. É como Moisés dizia, esqueleto não sente dor. Você só pode vivenciar a dor quando você tem vida, entende? Agora, nós temos que ser fortes. Não podemos mais voltar àquele tempo que nós éramos mortos. Se nós estamos vivos, a gente tem que persistir. E é a perseverança, é a oração, é a fé, é a certeza da grande vitória que nos mantém de pé. Eu me lembro que Jesus ensinava aos discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Isto está em São Marcos, capítulo 9, versículo 31. Agora eu vou lhe convidar para ir comigo para outro lugar, é uma viagem espiritual. Feche os olhos, se você estiver em casa, tiver possibilidade de fechar os olhos para memorizar, visualizar esse momento que Deus vai nos conceder, verdadeiramente. Se você estiver dirigindo o carro, se você estiver caminhando e ouvindo o que eu estou falando, não pode fechar os olhos, então me escuta e tenta visualizar tudo isto através da fé. Nós estamos caminhando numa estrada, e nessa estrada existem muitas flores, árvores, muitas coisas. É uma estrada belíssima, caminho que você se sente muito bem. Nós estamos sentindo o orvalho da manhã, acabou de chover, as plantas estão todas molhadas, porque a chuva acabou de cair, mas não está chovendo mais. Nós estamos caminhando e lá nós encontramos um lugar que está preparado para a construção de uma casa. Existe ali já o alicerce. E nós vamos construir uma casa ali. Construa essa casa. Como é que você vai construir essa casa? Eu vou colocar nesta casa o alicerce, depois eu vou levantar as paredes. Vai levantando aí a tua casa, colocando as paredes,
colocando uma sala grande, colocando o teu quarto para dormir, colocando a tua cozinha bem bonita, do jeito que você quer, colocando a tua área de serviço, o teu quintal, um quintal maravilhoso, onde você possa soltar seus filhos para brincar, o teu jardim na frente da casa, um jardim lindo, cheio de rosas, cheio de flores, com caminhos para andar, com árvores frutíferas, seu jardim é imenso. Essa casa não tem muro, ela não tem muro e ela também não tem telhado. Não tem telhado. Nós não vamos colocar o telhado nesta casa. Imagina que dentro desta casa existe tudo que você precisa para ficar bem, confortavelmente. E você sente muita paz dentro dessa casa. Olhando para cima, você consegue visualizar o céu. Durante o dia, o seu telhado são as nuvens e o azul do céu. Durante a noite, o seu telhado são as estrelas do céu e a lua. Seja agora um religioso. Jesus misericordioso, falando com Santa Faustina, disse que os religiosos são como a lua. Então, olhando para esta casa, nós estamos vivendo nesta casa com muita alegria, com muita paz. Na sala tem um lugar onde você e toda a sua família se reúne para rezar, para orar, para ler o Evangelho, para louvar. Depois na cozinha, você vai confeccionar, cozinhar alimentos maravilhosos. Se você olhar a despensa, ela está lotada de alimentos, nada lhe falta. As comidas mais gostosas estão na sua geladeira. Se você chegar no seu quarto, você vai encontrar uma cama maravilhosa para dormir. Um quarto onde existe muita paz. Uma luz que lhe deixa dormir agradavelmente, confortavelmente. Se você olhar a sala de jantar, você tem uma mesa redonda, onde todos da sua família se sentam para comer com você, se alimentar. Agradecem rezando e depois comem. Nesta casa, ninguém fica doente. Não existe doença. Você pode olhar para você e todos os seus familiares, eles estão saudáveis, porque eles estão recebendo constantemente a luz de Deus. Esta casa é um lugar de muita oração, de muita paz e de muita vida. Aproveita dentro desta casa para olhar de longe da tua janela o jardim. A casa não tem muro, então o jardim é tudo aquilo que tu caminhaste antes. Esse é o jardim da tua vida, onde tu pode plantar o que quiseres. Então planta nesse teu jardim coisas boas. Transforma cada flor em um sentimento bom. Eu vou plantar aqui a paciência. Eu vou plantar na minha vida o amor. Eu vou plantar na minha vida a paz. Eu vou plantar na minha vida a bondade. Eu vou plantar na minha vida a humildade, a prudência, a fortaleza. Vou plantar a fé, a comunhão com os outros. Eu vou plantar na minha vida a saúde. Enfim,
Você vai plantar nesse seu jardim o que você quiser. Porque nós estamos plantando vida. Só vida. E vida em abundância. Agora agradeça a Deus. Agradeça nesse momento por todas as graças que você alcançou e que vai alcançar a partir de agora. Porque agora, neste momento, você está vivendo em Deus. Amém? Eu lhe convido a voltar, mas você não vai fechar a porta dessa casa. Deixa a porta da casa aberta para você visitá-la na hora que você quiser. Amém? Estou me despedindo aqui do nosso programa, você, Nossa Senhora e eu. Até o próximo domingo e que Deus abençoe.